Salve, salve rapaziada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, eu sou psicólogo e hoje eu vou mostrar um dia na minha rotina, como que é a rotina, né, de um psicólogo. Aí já sou eu como, lançando aquele cafezão que vai me acompanhar o resto do dia inteiro. Como eu sou o primeiro que acorda aqui, então eu já faço café pra geral. É isso. Marcha. Lembrando que só essa parte do começo que vai ser gravada justamente porque, como eu sou o primeiro a acordar, eu não ia acordar todo mundo. Bom, isso aí já sou eu na escola, eu vou explicar um pouquinho sobre o trabalho, tipo... Geralmente a psicologia escolar, ela tem muitos desafios, mas por sorte, eu dei muita sorte mesmo, que muitos eu não tenho que enfrentar, porque eu trabalho numa escola que ela é particular e é uma escola que é nova também, de uma instituição grande. Então, acaba que muitos problemas que geralmente acontecem nas escolas públicas, né? Sendo negligenciado em casa, porque os pais vendem droga, ou porque tá tendo venda de droga no banheiro, porque tá tendo aluno pulando o muro pra ir fazer sexo atrás da quadra, essas paradas. Por sorte, eu não tenho nenhum desse tipo de problema. Então, o trabalho ele acaba ficando muito mais fácil. E como é uma escola nova, então acaba que tem poucas pessoas, poucos alunos. Bom, rapaziada, agora eu vou lançar um macarrãozão, tá ligado? Vou lançar meu almoço aqui. Já tô fazendo macarrão, a água já tá esquentando. Ontem eu tinha feito uma carne e aí sobrou. Então eu vou juntar isso com molho vermelho, tá ligado? Molho de tomate pra fazer um molho, tipo um bolonhesa pro macarrão. E com certeza vai ficar bom. E é isso mesmo, então eu vou mostrar pra vocês também como que eu tô fazendo. Eu sei cozinhar mais ou menos, sei fazer o básico, mas tem muito a aprender ainda, tá ligado? Então, bora que eu vou mostrar pra vocês. Aí, rapaziada, eu já lancei aquele macarrãozinho pra fazer. Agora eu vou cortar os bagulho e começar a fazer o molho que eu vou fazer nessa boca aqui do lado. Dá-lhe. Mano, aí pra fazer o molho não tem segredo. Primeiro dá aquela refogada braba na cebola e depois no alho, tá ligado? Aqui no Goiás nós gostamos de comida com muito tempero. Já dá aquela refogada. Eu vou lançar também, tá? Mas você vai lançar o seu molhão de tomate, tá ligado? Já dá ele aqui dentro. Dependendo da quantidade de macarrão que você for fazer, você já joga uma aguinha e bota mais. A carne moída que eu já tinha feito. Mas eu vou colocar nesse molho aqui páprica. Pimenta do reino. A quantidade é talagada, uma talagada. É por talagadas. Sal. E salzão nordeste, tá ligado? Aí o molho eu vou baixar o fogo, que o trem já tá pocando já. E enquanto fica pronto, eu já vou arrumar o resto, tipo lavar a louça, essas porra, tá ligado? Pra depois que eu terminar, não tem mais nada pra eu precisar fazer. Fica a dica, hein? Olha aí, o macarrãozão já ficou como, rapaziada? Daquele modelo, tá ligado? Cê é louco. Bom, rapaziada, o que eu vou fazer agora? Eu até troquei de roupa aqui porque eu vou atender. Então eu vou ter um atendimento agora. Na verdade, eu vou entrar no pré-atendimento. O que eu faço? Eu organizo de algumas formas. Primeiro, eu sempre tenho o pré-atendimento, que eu dou uma olhada no caso do paciente, né? Eu dou uma lida nos prontuários. Eu não necessariamente sempre leio os prontuários, mas eu tenho um documento no whiteboard, que é óbvio que eu não posso mostrar, que é sigiloso, mas eu tenho um documento no whiteboard que tem muitas informações sobre os pacientes, que são coisas que eu vou anotando às vezes na sessão. Tem alguns planos de ação também. Os planos de ação são alguns materiais que eu envio para os pacientes para levar a terapia para fora da terapia, né? Para colocar essa terapia no cotidiano da pessoa, porque assim a gente torna esse processo mais efetivo. Então, são alguns materiais que eu faço, né? São algumas folhas. E aí eu coloco todas as que eu estou fazendo nesse lugar do whiteboard, que na hora que eu tô atendendo ali a pessoa, se eu precisar de fácil acesso, eu tenho o plano de ação dela e eu consigo ver, né, ter uma noção do que eu tô trabalhando, o que eu tô vendo, algumas coisas que eu vou anotando. Então, eu sempre abro esses documentos, eu sempre vou arrumando a questão da câmera, baterias, essas coisas. Isso eu vou fazendo no pré-atendimento. Então, agora eu vou entrar em pré-atendimento. Eu geralmente faço isso tipo, uns 20 minutos antes da sessão começar. Eu também já vou lembrando ali das coisas, já vou entrando nessa parte do trabalho, né?
E aí depois do pré-atendimento eu vou seguir direto aqui, né? Depois do pré-atendimento eu vou ter de fato atendimento, são 50 minutos de terapia. Hoje eu só tenho um paciente. E aí depois disso eu vou pro pós-atendimento. E aí eu volto pra falar um pouquinho pra vocês também, que eu acho que vai ser mais fácil. Bom, rapaziada, agora eu vou começar o pós-atendimento. Acabei de terminar de atender. O que é esse pós-atendimento? Eu basicamente estudo sobre o caso e vou guiando algumas coisas que eu preciso estruturar para poder fazer o tratamento dessa pessoa, né? Então, todo esse tratamento ele é todo organizado, planejado. E esse é o momento que eu vou estudando as coisas e que eu vou estruturando como que eu vou planejar e seguir com esse tratamento. Muito é feito também meio que no meio da sessão, porque o paciente ele faz muito parte desse momento. Só que o momento, né, que eu estudo, realmente que eu vou organizando o tratamento, como eu disse, é agora no pós-atendimento. Então, basicamente, eu vou reunir todas as informações importantes dessa sessão, os planos de ação, todas as coisas que foram importantes, e eu vou dar uma evoluída no caso, né? Eu também vou fazer o prontuário, mas isso é documento que é obrigatório que eu tenho que fazer. Mas eu aproveito esse momento, sabe? Que eu tô com a história da pessoa na cabeça, né? A coisa tá recente, tá fresca aqui. Então eu meio que já vou preparando como que eu vou estruturar esse atendimento. E, né, inclusive o que eu vou fazer no próximo atendimento. E aí quando eu for na próxima semana entrar no pré-atendimento, eu vou ver as coisas que eu anotei, vou lembrar de tudo. E aí já fica bem mais organizado dessa forma. Então assim, quando eu tenho o paciente, né? Não é só a 1 hora da sessão. Tem o tempo antes da sessão, tem o tempo depois da sessão e tem o tempo dos estudos. Então, assim, cada paciente, de certa forma, semanalmente ali, ele ocupa mais ou menos ali umas 2 horas. 2 horas semanais, né? Porque as sessões, elas são semanais. Então, não é só a hora ali, realmente, do meio da sessão. Bom, rapaziada, eu terminei aqui o pós-atendimento. E hoje as coisas que eu precisava fazer da clínica era basicamente isso. Então, a parte da clínica especificamente já foi. Agora o que eu preciso fazer é assistir a pós-graduação. Eu faço pós-graduação em psicopatologia, que é transtornos mentais, né, de maneira geral, então depressão, ansiedade, toque, essas coisas. Eu faço pós-graduação nisso, né, para me tornar especialista em transtornos mentais, que é o que eu acho mais interessante fazer o tratamento. Assim, eu faço tratamento de se a pessoa tem ou não transtorno mental de qualquer forma, né? Mas eu acho que ter essa pós-graduação e ser especialista em transtornos, fazer o tratamento de transtornos mentais aumenta muito a minha capacidade também, né, como profissional, mas também aumenta a quantidade de pacientes que eu consigo captar. Porque geralmente os transtornos mentais é a parte mais crítica, né, a parte mais grave, e é onde realmente existe uma necessidade muito maior desse tipo de tratamento. Então, minha pós-graduação é justamente nisso também, para que eu consiga captar mais pacientes. Então, eu vou assistir a pós-graduação aqui. Hoje, eu já vi que a aula tem mais ou menos 1 hora, 1 hora e 20, então agora é só realmente estudo. Eu sempre separo, tipo, todos os dias eu estudo e eu tento ler todos os dias. Como vocês viram, eu li hoje de manhã, então agora à tarde eu vou ver a pós-graduação. Mas tem momentos que eu não tô muito com um saco de ver a pós-graduação, então eu vou e leio, né? Eu troco. Às vezes eu misturo a leitura, às vezes eu vejo a pós-graduação, então eu vou variando aí. Tem um dia específico da pós-graduação, geralmente é quinta-feira. Só que hoje, especificamente, eu vou ver porque eu tô com um pouco de tempo livre e eu não tenho muito mais coisa pra fazer. Então, eu já fiz as coisas que eu precisava fazer pro YouTube, pro Instagram, da parte do escolar também, da parte da clínica. Então, agora realmente só dar essa terminada de estudada e depois ficar de boa o resto do dia ali. Já eu volto com vocês. Então, já volto. Bom, rapaziada, eu já terminei de fazer todas as coisas que eu precisava, né? Falando de obrigações, né? Parte de trabalho, esse tipo de coisa. Eu também já fiz algumas coisas que eu precisava fazer aqui em casa, tipo passar aspirador, essas coisas. Agora eu vou tocar guitarra, mas antes de tocar guitarra, eu vou mostrar pra vocês sobre a minha guitarra e falar um pouquinho aí sobre essa parte de música, pra vocês também me conhecerem um pouco mais, né? Eu tinha uma banda na época da escola, eu era guitarrista. Eu ainda sou guitarrista, né? Mas não tenho mais a banda. Então, era muito da hora. Tipo, eu toco guitarra tem mais ou menos uns 7, 8 anos. Então, eu tinha essa banda na época da escola. Tiveram alguns momentos que eu precisei substituir o baterista, então eu também já fui o baterista da banda. E encontrar um bom baterista na minha cidade naquela época era uma coisa quase impossível. Então, eu tinha que substituir ele ali. Mas, majoritariamente mesmo, eu sou guitarrista. Então, era assim, era bem da hora. Era época de escola, a gente tocava nos eventos da escola, já tocou algumas vezes também fora, mas era principalmente realmente lá na escola que eles davam essa oportunidade e esse espaço para que a gente pudesse tocar.
As coisas que eu mais gosto de tocar geralmente são músicas um pouco mais pesadas e vocês vão entender porque que isso faz sentido com as minhas guitarras, que é um problema que eu tô passando agora. Eu geralmente, alguns mais new metal, assim, tipo Slipknot é o que eu mais toco, mas também bastante Limp Bizkit, Korn, Linkin Park. Então é basicamente essas coisas que eu gosto de tocar, são músicas que são mais pesadas, que precisam de bastante distorção, que precisam também bastante de definição do som. E isso é uma coisa que eu tô tendo que passar um problema neste momento. Vocês vão entender na hora que eu começar a mostrar as guitarras. A primeira guitarra que eu vou mostrar é a primeira guitarra que eu tive. Eu ganhei essa guitarra, não comprei ela. Então, assim, presente a gente não reclama, né? É uma guitarra que me ajudou bastante, que foi onde eu aprendi as principais coisas. Só que ela é uma guitarra que é um pouquinho mais velha, né? Então, querendo ou não, ela tem alguns probleminhas. Mas a minha guitarra é uma Jennifer. Peraí. É uma Jennifer. Uma guitarra antiga. Porra, essa guitarra deve ter pra mais de 25 anos, com certeza. O cara que me deu ela falava que tocava na época da adolescência, e quando ele me deu, ele, enfim, já devia ter aí seus 40 anos, não, menos. Então ela tem bastante tempo mesmo. É uma guitarra que, assim, por ser antiga, né, ela tem suas limitações, ela não tem muita questão de troca de captadores, ela tem alguns probleminhas. Só que a principal coisa que eu enfrento com ela hoje é que, como ela é uma guitarra mais antiga, como eu falei, não tem muita definição do som. Os captadores, eles não definem bem o som. Os captadores, eles estão realmente gastos. Então, acaba que, como eu preciso tocar músicas que são muito graves, tipo Slipknot, por exemplo, eu preciso de uma certa definição para que esse som ele fique bom. E quando eu coloco muita distorção, muitas outras coisas, acaba que vai piorando cada vez mais. E também a afinação da música ela é muito baixa. Ainda assim, eu uso ela como minha guitarra principal hoje em dia, porque vocês vão ver a outra, ela é ruim, ela é bem pior, na verdade. Então, mesmo sendo a mais antiga que eu tenho, é a que eu uso até hoje em dia, né? E ela tá comigo aí há bastante tempo. Mas, apesar de antiga, é uma guitarra que eu gosto bastante, né? Vai ficar pra mim aí pro resto da vida, com certeza não vou me desfazer dela, porque tem história aqui. E é isso, agora eu vou mostrar outra guitarra pra vocês. A minha outra guitarra é uma Tajima Vulcan, esta daqui. Sim, uma guitarra linda, 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 linda. Eu comprei também ela por conta desse... Foi muito por conta da estética também. Lembra muitas guitarras do Mick Thompson, que é um dos guitarristas do Slipknot. Eu geralmente toco as partes do outro, mas essa guitarra lembra muito as guitarras dele. Então, é uma guitarra que ela é, assim, ela é boa pra tocar algumas coisas nas afinações mais padrões. Só que essa guitarra tem um problema muito grave, eu diria. Porque ela tem uma ponte que chama Floyd Rose. Ponte é basicamente o que segura as cordas na guitarra. Então é através desse lado aqui e através desse lado aqui, ó. Isso aqui é a ponte dela. E essa ponte, ela tem ônus e bônus. A parte boa dela é que ela segura muito bem a afinação. Então você afina um pouco só e ela consegue segurar por bastante tempo. A parte ruim é que para você afinar é uma burocracia muito grande. Você precisa de uma chavinha, você tem que abrir aqui, mexer lá embaixo, não é só rodar isso aqui. Só que essa guitarra especificamente, como ela é uma guitarra um pouco mais barata, a Floyd Rose dela é uma Floyd Rose muito vagabunda. A ponte é muito vagabunda. Então, eu só tenho a parte ruim de ter uma guitarra com Floyd Rose, que é a burocracia para afinar ela. Porque a parte boa mesmo, que é segurar a afinação, ela não segura. Na verdade, ela não segura nada a afinação. Ela realmente solta muito fácil. E a Jennifer, a outra guitarra, ela segura muito melhor. Então, assim, eu não uso essa guitarra mais. Também, eu fiquei mais ou menos 1 ano sem tocar guitarra e essa guitarra ficou muito empenada. E a Jennifer não empenou nem um pouco, e ela tem muito mais tempo, né, de vida. Então, assim, querendo ou não, é uma guitarra que é um pouco mais frágil, eu acho. E eu não uso mais ela, eu uso só a Jennifer. Hoje em dia ela virou decoração, porque é uma mistura meio de amor com decepção, né? Porque é uma guitarra que eu acho ela muito bonita, só que infelizmente ela não é mais nem um pouco útil, assim, pra mim. Quer dizer, é pra eu deixar no fundo dos vídeos, né? Igual os vídeos aqui do YouTube, ela sempre tá lá. E os vídeos do Instagram também, ela sempre fica no fundo. Porque eu realmente acho a estética muito bonita. Só que em questão de utilidade, tipo, só se eu for tocar coisas que é na afinação padrão e ainda assim a afinação não segura e é zoada. Até coisas que a afinação padrão eu prefiro tocar na Jennifer, que eu não preciso ficar passando raiva com isso toda hora, de ficar afinando, afinando, afinando. Então, basicamente são essas as minhas guitarras. Deixa eu colocar aqui. Agora eu vou tocar guitarra. Eu não vou colocar cenas de eu tocando, ou, né, o áudio, nem nada, porque eu ainda tô aprendendo a mexer na minha interface, eu ainda tô aprendendo a gravar.
músicas, né? Eventualmente, talvez eu traga um pouco aqui pro canal, não necessariamente covers, mas no meio de um daily vlog, no meio de algum vídeo, assim, eu tocando alguma música, assim, pra dar uma descontraída. Porém, realmente, nesse vídeo eu não vou conseguir colocar porque eu ainda não aprendi a mexer completamente com a parte de gravação aqui enfim, dos aplicativos, da interface, essas coisas. Ainda tô aprendendo a regular. Então agora eu vou tocar guitarra, eu devo ficar aí umas 2 horinhas tocando guitarra e depois eu vou ficar de boas, né? Eu vou jogar um videogame, vou ler, inclusive eu até peguei o livro aqui que eu estou lendo atualmente. Eu sempre separo, tipo, eu tenho um livro que é da parte profissional, né? Um livro de psicologia, e o livro que eu tô lendo que não tem nada a ver com isso, então eu geralmente separo pra não colocar, tipo... Enfim, pra me organizar, na verdade, porque fica mais fácil pra mim. E até porque a leitura da parte da psicologia do trabalho é meio que uma obrigação pra mim, enquanto a leitura livre não é necessariamente uma obrigação, eu leio quando dá, mas como eu gosto de ler, eu leio bastante. O livro que eu estou lendo agora é este aqui, peraí. Sêneca, A Brevidade da Vida. É um livro sobre estoicismo, é um livro sobre filosofia, eu tô achando interessante, mas eu tô bem no comecinho, na verdade, então, assim, não tem nem como eu ter uma resposta ainda, né? Mas, então, basicamente, eu vou tocar guitarra, vou jogar videogame, vou ler, vou ficar de boas. Eu não vou gravar mais, então o vídeo vai ficando por aqui, na verdade. Então já dá um like aqui no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, toda aquela burocracia que vocês já sabem como funciona. E a gente se vê no próximo vídeo, então, até mais.